Boa tarde, Lisboa. Venho nesta tarde trazer uma palavra a cada um daqueles que me ouve. Quero começar a dizer havia um homem que estava diante de um tribunal. Havia um homem que estava num tribunal diante de um juiz. Um homem que tinha cometido muitas maldades. Um homem que tinha feito muitas coisas más. Um homem que quebrou todas as leis. Estava diante de um juiz no tribunal. Esse homem iria ser condenado e era justo ele ser condenado. Ele estava diante de um juiz que é bom. Um juiz bom vai condenar o homem mau. Esse é o trabalho do juiz bom. O juiz bom não vai deixar passar a transgressão. O juiz bom não vai deixar passar o problema. Não vai deixar passar o crime sem a justa punição. E esse homem iria ser condenado. Mas de repente chegou um outro homem e se colocou no lugar dele. A dizer, eu paguei a dívida desse homem. Eu paguei os crimes todos que ele cometeu. Eu dei a minha vida por ele. Eu dou a minha vida por ele para que ele seja absolvido. E aquele homem foi absolvido dos crimes que cometeu. O que é que eu quero dizer com isto? Isto retrata a nossa vida. Nós pecamos contra um Deus que é santo. Nós pecamos contra o nosso Criador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados da glória. O homem está separado de Deus, porque todos nós temos pecado. O pecado foi herdado desde o primeiro homem que Deus criou. A desobediência foi herdada através desse homem a toda a criação. Nenhum de nós pode dizer que é perfeito. Nenhum de nós pode dizer que faz todas as coisas bem sem errar o alvo. Nenhum de nós pode dizer que faz tudo bem sem cometer ali uma pequena mentira, ou uma pequena injustiça, ou uma pequena imperfeição. Não. Todos temos erros. Todos temos problemas. Este é o problema da humanidade. Por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, nós não somos aptos para ser salvos. Nós não vamos para o céu por causa disso. Por causa disso nós não somos salvos no dia da nossa morte. É um grande problema, porque o impuro não pode herdar com o puro. Um Deus que é santo, santo, santo e justo não pode estar com um homem que é injusto e pecador. Jamais. E pensam que o inferno é um lugar bom, onde vão poder fazer tudo o que querem. Não. O inferno é um lugar de máximo sofrimento, porque a ira do Criador vai ser despejada no inferno. A ira de Deus vai ser despejada no inferno. E é o lugar para onde todo o ser humano merece ir, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa da desobediência, por causa do pecado em que existe todo o mal que há hoje no mundo, por causa do pecado em que existe todas estas coisas negativas que há hoje no mundo. É por causa da desobediência do ser humano. Não há amor, há guerras, por causa da desobediência do ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou assim a mim. Deus nos amou mesmo nós não merecendo. Deus nos amou mesmo nós não merecendo o seu favor. Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Deus prova o seu amor? Ele dá o seu único filho. Ele dá o filho para morrer por nós. Vejam que Jesus Cristo foi moído naquela cruz por cada um de nós que aqui está hoje. A decisão é sua, se você quer aceitar o dom de Deus ou não. Se você quer aceitar a dádiva de Deus ou não, a decisão é de cada um de nós. Mas deixe que lhe diga, se você não aceitar o dom de Deus, você irá perecer para toda a eternidade, longe de Deus. Porque essa sim foi a sua escolha. Mas se você aceitar o dom de Deus, a dádiva de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, você tem acesso à presença agradável de Deus. Você tem acesso à vida eterna. O seu coração será cheio com a presença do que vive, com a presença de Deus. A decisão é sua, é de cada um de nós. Arrependam-se dos vossos pecados, é o chamado, e creiam no Evangelho da graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido, favor que nenhum de nós merece, favor que ninguém merece. Nenhum de nós merecia o favor de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, todos merecemos ser condenados. Todos merecemos ser condenados, porque é o prémio das nossas obras. É o prémio daquilo que nós fazemos. Nós escolhemos a promiscuidade, nós escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus, mas mesmo assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para nos salvar. Jesus Cristo no nosso lugar. Voltando ao tribunal, como eu falei ao início, há a hipótese de você não ser condenado. Nós estamos no lugar do réu, todos. Toda a criação está posta
todo ser humano está posto no lugar do condenado, do réu. Mas antes que a sentença seja dada, enquanto há vida há tempo, enquanto há tempo há esperança, e a esperança chama-se Jesus Cristo. A esperança chama-se Jesus Cristo. Jesus é a resposta que cada um de nós precisa. Jesus é a resposta. A Bíblia diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Veja, ou você crê na palavra de Deus ou você não acredita. Mas a palavra de Deus faz afirmações que mais nenhum outro livro faz. A palavra de Deus é o único livro que apresenta o caminho para a salvação sem méritos humanos. Porque não há méritos em nós, porque somos falhos. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido, através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. É a única pessoa que nos pode salvar. Não há homens, não há imagens, não há Maria, não há Fátima, não há Buda, não há Maomé. É Jesus. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz, mesmo que se vocês não acreditarem nele, todo o joelho se vai dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós. Jesus é autossuficiente. Mas Ele nos dá o privilégio de entrarmos na Sua presença. Ele nos dá o privilégio de nós sermos salvos pela fé no Seu nome. Ele nos dá o privilégio de o conhecer, de o amar e de o servir. É um privilégio. É um privilégio que nós temos. Ele não está aqui a pedir por favor em ninguém, não. Porque Ele já deu o primeiro passo. Porque nenhum de nós conseguia dar, nem consegue dar o primeiro passo. Nenhum de nós consegue dizer, aceita-me. Não. Ele deu a vida por cada um de nós. Para que nós achemos vida nele. Sem Jesus, a vida não tem brilho. Sem Jesus, a vida não tem cor. Sem Jesus, a vida não é alegria, não é alegria de viver. Não é nos meus investimentos, não é nas minhas empresas, é em Cristo Jesus. É em Jesus Cristo. A alegria de viver está em Jesus. Está numa pessoa. Ele não permaneceu morto. Todas as pessoas da história, quando nós morremos, acabou. Passamos à história. Mas Jesus não. A Bíblia diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. A morte não teve domínio sobre Jesus. Vejam que a veracidade das palavras que Jesus falava vê-se justamente na sua ressurreição. Porque se Ele ficasse morto naquela cruz, Ele era apenas um herói morto. Ele era apenas, já é mais um que morreu. Mas não, a esperança vive, Jesus vive, há hipótese para a sua vida. Você pode ser salvo se você crer em Jesus. Você pode ser salvo se você receber a Jesus Cristo no seu coração. A Bíblia diz que se ouvirdes ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como o povo no deserto. O endurecimento é a primeira coisa que vem ao nosso coração sem nós a notarmos. Sem nós notarmos, é a primeira coisa que vem ao coração sem ser notada. Creia em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, o único, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Todos nós falhamos gravemente contra Deus. Mas Jesus, Ele amou o mundo. Mas Ele não ama as más obras. As más obras têm que ser punidas. O pecador tem que ser condenado. O malfeitor tem que ser condenado. Agora, escolha em que posição você quer estar. Quer estar ao lado do advogado que já pagou as suas faltas, aquele que pagou a sua penalidade, ou quer estar sem o advogado? Se você estiver sem o advogado, vocês vão estar diante do juiz nu. As suas justiças não vão salvar no dia do julgamento. O dia do julgamento está a chegar. Nós vamos estar diante de Deus. Vamos estar diante do Criador. O dia do julgamento está a chegar. Nós não sabemos quando. Mas a cada dia está-se a aproximar. Vemos guerras, vemos rumores de guerras, vemos falta de paz, vemos toda a sorte de maldades a acontecer. Agora você me diz, sempre aconteceu isto, é verdade. Mas tem-se intensificado estes males. Tem-se intensificado a falta de paz. Tem-se intensificado. Mas naquele dia o julgamento está a chegar. Em que lado é que você quer estar? Em Jesus? Com o Salvador? Ou diante do Criador dos céus e da terra? Segundo a sua própria força. Eu confio na minha justiça. Eu tenho um coração bom. Mentira. A Bíblia diz que o único bom é Deus. Não há um que seja bom. Só Deus. Só Deus é que é bom. Nós somos maus. Nós fomos formados
O salmista diz, se não me engano o salmista, eis que eu fui formado em iniquidade, e iniquidade fui concebido no ventre da minha mãe. Logo o pecado já estava lá quando nós nascemos. Foi herdado em nós o pecado, desde o primeiro homem que viveu. Agora você me diz, eu não tenho culpa do pecado do primeiro homem, é verdade. Mas nós também erramos, nós também pecamos. Foi herdado a nós. Mas a Bíblia diz, onde abunda o pecado, a graça superabundou. Se você aceitar o favor de Deus, Ele vai superabundar na sua vida acima do pecado que você pratica. Acima do pecado que você pratica. O favor de Deus é maior que o pecado que condena. O pecado não traz alegria a ninguém. Aqueles ganhos ilícitos não trazem alegria. Aqueles roubos não trazem alegria. A prostituição não traz alegria. A fornicação não traz alegria. Mas o Salvador, Cristo Jesus, traz a verdadeira alegria para o ser humano. O Salvador é a única pessoa. Por favor, atentem. Não em mim, não nas minhas... mas naquilo que eu falo acerca de Jesus. Não em mim, mas na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o único em toda a história. Não há outra pessoa como Jesus. Não, vocês não me vão conseguir apresentar ninguém melhor que Jesus. Ninguém. Tem que me provar. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Yeah, got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. I was stuck in sin.